Hoje é um jogo que pro Curitiba o 0x0 é fogos no alto da glória, irmão. Então, o Cruzeiro precisa ter esse entendimento de que a responsabilidade de propor é do Cruzeiro, que a responsabilidade de furar a defesa é do Cruzeiro, que a responsabilidade de encontrar os espaços é do Cruzeiro, e a responsabilidade de segurar essa transição defensiva para os contra-ataques isolados do Curitiba é também do Cruzeiro. Então, hoje é um jogo que a vitória é obrigação. O tom que eu trato a partida de hoje é vencer ou vencer. Qualquer resultado que não sejam 3 pontos, eu tratarei como vexame no programa de amanhã. E lembrando que a Raposa joga hoje, tá? E o técnico Tite, a tendência é que ele mande a campo o time praticamente titular. E no final de semana também a tendência é essa, viu? Os jogadores que estiverem em condições para o jogo contra o América no domingo clássico também vão pro jogo. Não vai ter esse negócio de, vai colocar um time misto, vai poupar, não. Agora é pau no gato sem massagem, viu? Vamos ver como é que vai lidar aí o aquilo que o presuntinho queria. Vai ter que ser o jeito, né? A temporada acabou brigando o Cruzeiro a fazer isso. Daqui a pouco a gente vai ouvir, inclusive, o Fernando Seabra, que é o técnico do Curitiba, adversário do Cruzeiro essa noite, falando um pouco a respeito da gestão do grupo dele, como é que ele tá fazendo pra gerir o grupo nesse início de temporada. Tá aí, presuntinho. Você queria time titular, jogo após jogo, após jogo, após jogo. O Tite te ouviu e te atendeu. Peraí. Então, no Brasileirão, o Cruzeiro não vai pegar o time titular. Pelo amor de Deus, cara. É impressionante. Eu não tem coisa que eu fico até chateado de comentar, me sinto até mal. Mas hoje, obviamente, time titular, força máxima desde o início. Quem tiver condição de jogar 100% do início, o time tem que entrar pra dentro, obviamente, né? Ir pra dentro, atropelar o Curitiba. É um adversário frágil, é uma equipe que é acessível. E a gente olha pro ano passado e vê que foi um problema crônico, né, do Cruzeiro no ano passado. Foram muitos jogos que o time perdeu. Eu ficava extremamente incomodado quando o Jardim, com o discurso conformado que ele tinha de que não dava pra brigar pelo título, cada vez que ele falava eu ficava maluco. Não dá pra brigar pelo título, não dá pra brigar pelo título, não dá pra brigar pelo título. Aí eu olhava pro Cruzeiro 8 pontos atrás do Flamengo. Perdeu em casa do Ceará, perdeu em casa do Santos, empatou com o Sport em casa, empatou com o Juventude, empatou com o Vitória. Enfim, são jogos que o Cruzeiro teve dificuldade no ano passado, porque era uma equipe que tinha dificuldade em propor, era uma equipe que tinha dificuldade de ser propositivo. Um time que era muito bom reagindo. Então, esse é um desafio para o Cruzeiro nessa temporada, que na medida em que é ainda mais protagonista, se espera hoje, marco zero da temporada, se espera muito mais do Cruzeiro nesse ano do que se esperava no marco zero do ano passado. Certo ou tô errado? Certo. Então, na medida em que você tá com teto de vidro, mais equipes vão se fechar para enfrentar o Cruzeiro. Se o Cruzeiro jogou contra 10 times ano passado fechadinhos, esse ano vai jogar contra 14. E assim vai. O natural de quem quer ser o campeão, de quem quer ser o 0-1, é que os outros 19 sejam piores do que você. Vão ser, se você for campeão na matemática dos pontos, nem todos vão ser piores que você diretamente, mas o ponto para ser campeão, você vai ter que ser melhor do que a maioria. E para ser melhor que a maioria, é evidente que vai se estabelecer essa relação de teto de vidro e os times vão se fechar contra o Cruzeiro, vão empurrar a bunda para trás, aí o torcedor fala, quanto o Cruzeiro o time só marca, quanto o Cruzeiro os caras dão a vida, quanto o Cruzeiro o time fica fechadinho, não quer jogar, quer segurar um empate, é isso mesmo. O papel de quem quer ser campeão é superar esses desafios e vencer esses jogos contra os times que vão estar todos fechados. Hoje é um jogo que pro Curitiba o 0x0 é fogos no alto da glória, irmão. Então, o Cruzeiro precisa ter esse entendimento de que a responsabilidade de propor é do Cruzeiro, que a responsabilidade de furar a defesa é do Cruzeiro, que a responsabilidade de encontrar os espaços é do Cruzeiro, e a responsabilidade de segurar essa transição defensiva para os contra-ataques isolados do Curitiba é também do Cruzeiro. Então, hoje é um jogo que a vitória é obrigação. O tom que eu trato a partida de hoje é vencer ou vencer. Qualquer resultado que não sejam 3 pontos, eu tratarei como vexame no programa de amanhã. Olha lá, hein? Ô Adro, a gente tem muitas dúvidas a respeito desse time do Cruzeiro para logo mais ali na lateral direita, se joga o William, se joga Fagner, na zaga se joga Vidalba, se joga o João Marcelo, no meio campo, né, entre Christian, Gerson, Lucas Silva, quem joga, quem fica fora, na ponta esquerda se joga Wanderson, se joga Arroio. O que você tem pra gente de notícia aí que você conseguiu apurar a respeito da preparação e da escalação desse time do Cruzeiro para daqui a pouco? Pois bem, Grice, em relação a todas essas dúvidas, creio que a única que o Tite tem é só uma, tá? Só ali na meiuca, entre Christian, Lucas Silva e Gerson. Sendo assim, tão provável o Cruzeiro de Cássio no gol, o William na lateral direita, Fabrício Bruno, João Marcelo e Kaique, Romero, aí viria Gerson, Christian ou Lucas Silva, creio que vai de Christian, Matheus Pereira,
Kenny Arroio e Caio Jorge. Esse é o provável Cruzeiro para encarar o Coxa daqui a pouco às 9h30 da noite no Mineirão. E aí, Amanda, o que você achou dessa formação do Cruzeiro aí com William, João Marcelo, Christian e Arroio? Cris, me agrada 95%. Eu só não entraria com o William nessa partida como titular. Aí, no decorrer da partida, se isso for necessário, sim, mas para começar o jogo, não. Eu gostaria de ver uma sequência do Fagner, e aí não é questão de defender o Fagner, não, porque também não vive um bom momento em 2026 ainda. Mas, se tratando das dificuldades que tem o William no comparativo com o Fagner, eu vou prezar um pouco mais pela segurança, levando em consideração que o Cruzeiro precisa ganhar um pouco mais de estabilidade, vem de um placar vexatório contra o Botafogo, e o Fagner, para mim, me traz esse ares mais de confiança, no sentido de ser um jogador que se protege um pouco mais, que protege o sistema defensivo um pouco mais no comparativo que o William. E no mais, acho que do meio e para frente aí, eu concordo bastante nessa briga entre Lucas Silva, Gerson e também o Christian. Eu prezaria também pela titularidade de todos esses jogadores que acabou de falar agora o Adroaldo. O Gerson, para mim, tem que ser titular, tem que conseguir ter sequência também. A mesma coisa serve para o Christian e a mesma coisa serve também para o Arroio, né? Afinal de contas, são características um pouquinho diferentes da do Christian. O Christian busca esse jogo um pouco mais por dentro. Precisamos ganhar profundidade e muitas vezes essa profundidade é feita através do Arroio. Então, para mim, seria uma boa equipe para poder enfrentar esse Coritiba, ainda que não seja com a presença da titularidade do Fagner. 5h38, Adro, eu vou trazer agora uma sonora do Matheus Pereira, o meia do Cruzeiro, porque ele falou a respeito da demonstração de união do time do Cruzeiro na comemoração do gol diante do Betim e nas comemorações em geral de gols até aqui na temporada. Eu acho que esse é um debate importante também, porque isso estará mais uma vez em jogo hoje. Vamos ouvir Matheus Pereira. Isso demonstra, mais uma vez, que o time está unido, estamos todo mundo no mesmo objetivo. Então, acho que a demonstração de todo mundo junto ali é essa, que a gente está só por um objetivo, que é conseguir a vitória, conseguir os resultados positivos, para que a gente possa conseguir alcançar nossos objetivos principais, né? Então, essa demonstração de todo mundo junto, acho que é muito importante entender que nós estamos num só caminho e o grupo está junto e a gente segue persistente. Acho que é basicamente isso.